Hoje, domingo, dia 17 de novembro. Gente, assim, já faltam aí só 31 dias para a grande final da Fazenda 16. E até agora, pelo que a gente está vendo, as coisas estão se encaminhando para serem exatamente o marasmo que vocês estão vendo no ar. Vou já explicar. Ontem eu sei que vocês ficaram... Eu vi alguns comentários de vocês no vídeo anterior que a gente falou do Sidney, como o Sidney tá chato. Gente, o Sidney tá muito chato. Tá chato demais, cara. Eu não... Assim, quem conhece o trabalho anterior do Sidney sabe que o cara era um cara legal, ele fez papéis legais na televisão e tal. Mas, gente, eu não imaginava que o Sidney fosse descambar pro negócio tão ressentido contra o Sasha. E tudo porque o Sasha não quis jogar com ele. E aí agora o negócio, assim, hoje ele tentou ser irônico com o Sasha e acabou não dando certo. Ai, gente, foi um horror. Um horror aquela cena dele lá, dizendo que tinha que perguntar pro chefe, porque o chefe tava questionando tudo, não sei o quê. Fiquei pensando assim, meu Deus, Sidney, pra que tão baixo, né? Você desceu tão baixo pra quê, cara? Além disso, né? Vamos ser sinceros, Sidney caiu na baia. E aparentemente, Sidney vai pra roça. Vamos ver para onde as coisas vão se encaminhar, porque, primeiramente, né? O Sasha tem uma ordem aí prioritária de quem ele quer eliminar. Além disso... Parece que a Luana mudou de ideia. Ela não vai mais indicar a Babi para a roça. Aparentemente, a Luana vai indicar o seu Albert para justamente fazer a estratégia que o Sasha queria. Mas aí não vai rolar, né, aquela crítica de dizer que a Luana não tá fazendo o jogo dela e tá fazendo o jogo do Sasha. Eu acho que fica meio complicado no caso da Luana, né? Mas já já a gente explica isso aí também. A Flor basicamente foi deixada de lado ali pelo seu Albert. Seu Albert simplesmente não quis passar uma bolinha para ela. Seu Albert depois deu uma desculpa arregona e cagona, dizendo que ele não queria que ela fosse pra baia. Além disso, seu Albert depois disse que o jogo dele é semanal e que a aliança dele com a Flor já acabou. Seu Albert, o senhor errou feio dessa vez, viu? Errou feio, mas errou feio mesmo. E para completar o mix aí deste domingo, o Fernando, mais uma vez, o Fernando tentando colocar a pauta de homofobia para cima lá do Sasha, do Yuri, mas dessa vez ele também levou uma resposta. E que resposta ele levou? Deu até vergonha alheia do cara. Sério mesmo, me deu muita vergonha alheia de ter visto aquilo. Mas vamos lá vamos comentar aí os dias com vocês. Se vocês estão curiosos para saber, deixa eu logo começar o programa com a informação que vocês estão mais curiosos para saber, né? O Gui venceu a prova de fogo. Então o G4 essa semana está com 2 poderes. O poder do fazendeiro, que é a indicação, e o poder de fogo, que basicamente aí a gente não sabe qual é o poder branco. Aquele poder que pode ser a carelada. A gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser a carelada. Mas a gente já sabe um dos poderes, que é o poder laranja. O poder decidido pelo público, que é o de escolher mais 2 pessoas da sede que podem ser puxadas na baia. Então vamos lá explicar aí para vocês o que foi que aconteceu nesse dia de hoje. Para começar, gente, vamos logo com a Flora, né? A Flora... antes de eu falar da Flora, não tem como eu não deixar de falar disso aqui, né? Vocês sabem que ontem o Sidney tava no negócio ali, falando do Sasha o tempo todo. Foi o Sasha a madrugada toda, o Sasha... Gente, eles foram dormir. Do que eu lembro, eles foram dormir, era o quê? 1h30 da manhã, 2 horas. E aí... O Sidney tava falando do Sasha todo o tempo, era todo o tempo, o cara tava chato. Tem uma hora que assim eu cansei de ouvir o Sidney falando do Sasha, que eu simplesmente diminuí o volume da televisão, mutei, deixei mutado porque eu não aguentava mais ouvir o Sidney falando do Sasha.
Tava impossível ouvir o Sidney falar do Sasha. Impossível. Para completar isso tudo, né? Eles ali montaram uma estratégia que vai dar tudo errado essa semana. Porque se a coisa acontecer como eles estão planejando lá no G4, dessa vez a roça vai ser toda do grupão. Já já eu explico para vocês o que realmente pode acontecer. Mas antes, a gente não tem como não falar aí do reencontro de Gisele e Cauê. A gente já tinha falado que havia essa possibilidade de Gisele e Cauê estarem se envolvendo romanticamente. Lá dentro da fazenda, todo mundo já tinha apontado essa possibilidade. Inclusive, eu acho que a Márcia Fu chegou a falar disso. Pois bem, os dois se reencontraram ontem. Ele levou flores para ela. Inclusive, tem um vídeo ali desse reencontro. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, né? Quem poderia imaginar que Gisele e Cauê, os dois que começaram a Fazenda brigaram horrores. Os dois que brigaram lá no Paiol horrores. Começaram brigando ali por causa de Dona Raquel. E no fim das contas, os dois acabando e no envolvimento. Olha só como é que foi esse vídeo aqui, olha. O vídeo tem música, gente, então vou ter que tirar um pouquinho a música, tá? Mas olha só. Olha, quem diria que eles numa festa ali, ó, estavam tendo um envolvimento romântico. Dá pra ver que ele pega nela com bastante carinho, dá pra ver aí que essa aproximação no rosto e tal, e deu pra ver que ela estava curtindo, né? Olha a cara dela. Você percebe que ela realmente estava curtindo esse momento aí com o Cauê, viu? Quem diria? E olha, parece que ele dá um beijo nela, né? Olha, quem diria, né, dona Gisele? Quem diria, né, que a briga de vocês lá no Paiol fosse terminar num romance aqui fora, né? Quem diria, né? Quer dizer, eu já até imaginava que pudesse terminar desse jeito, mas quem diria que isso ia se tornar verdade, né? Só estou falando disso aí porque, afinal, a Gisele agora está trilhando um outro caminho. A Gisele agora assumiu que é do grupão do Zé Love. Vocês sabem muito bem disso, né? Mas, enfim, vamos lá comentar mesmo o que aconteceu aí ao longo do dia de hoje. Já começando aí no trato. Hoje de manhã, a Flora já acordou para fazer o trato dela. E aí uma das coisas que a Flora reclamou foi justamente a decepção que ela tá com o Gilson e algumas críticas que ela fez para o Sasha. A Flora disse que ela esperava mais apoio do Gilson na última roça. Disse a Flora, eu já iria para a roça mesmo. Então, o Gilson poderia ter votado no Sidney para jogar um voto fora e não me magoar e ser meu amigo, como eu fui amiga dele. E aí depois ela fala ainda mais. Quando ele precisou, eu não sei se a Babi e o Sidney estavam com ele. Eu não posso afirmar nem se sim nem se não, mas eu disse para os dois, eu vou fazer por vocês, eu vou dar o meu voto por vocês, vou votar por vocês. E um dia eu espero que isso aconteça comigo. Flora, deixa eu te dizer uma coisa, é sério mesmo, tá? Não conta com o ovo no fiofó da galinha, tá? Você tá num jogo, você sabe muito bem que jogo é jogo, você sabe muito bem que essas coisas aí são desse jeito mesmo. Não espere que as pessoas vão ser gratas porque você fez alguma coisa por elas. Se fosse na vida real, você poderia cobrar isso, mas você tá num jogo, então é melhor você não cobrar. Porque pode até ser que nem dê tempo das pessoas serem gratas com você, tá bom? E aí ela começou a falar sobre as limitações. Segundo ela, a fala do Sasha a deixou abaladíssima. Disse ela, essa coisa da limitação mexeu muito comigo, porque eu tô provando pra mim e pra todo mundo que assiste o reality que a mulher gorda é capaz de participar, é capaz de fazer um bichinho, é capaz de fazer prova e é capaz de ganhar. E a gente tem os mesmos direitos.
Mas não foi isso que você fez hoje, tá? Vou já contar o que a Flora fez. E aí a Flora criticou o Sasha por negar as suas ações e manipular os colegas. Disse ela: quando no ao vivo ele negou que gritou comigo, ele fez quando eu questionei ele sobre ele falar que eu tinha limitações. Ele também negou que ele tinha falado, porque ele não assume nada do que ele faz. E aí ela tá num ressentimento contra o Sasha, gente, num ressentimento assim, que não é difícil entender porque que o Sasha tá ganhando favoritismo agora no final. Disse ela: tem momentos que eu olho pro Sasha e eu não quero nem olhar e acreditar que eu tô vivendo no mesmo lugar que um cara desses. Eu sei respeitar o lugar do outro, diferente de outros aqui. Então, a princípio, o meu voto é nele. E aí ela disse assim que o Sasha se acovarda e ele manipula as situações a favor dele. E aí ela diz assim que eles perderam um love, que foi um jogador que bateu de frente com o Sasha, e o Sasha se acovardou, que o Sasha se acovarda em situações realmente importantes, porque o Sasha gritou com ela, porque o Sasha chegou no ao vivo e falou que não gritou, e que era muito louco o que estava acontecendo lá dentro da fazenda com relação ao que eles estavam vivendo com o Sasha. Vocês entenderam por que o Sasha tá ganhando favoritismo, né? Eu acho que eu não preciso dizer o porquê. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, as pessoas Gui, Luana e Yuri estavam criticando o Sasha. Quer dizer, nem era na casinha da árvore, era lá na varanda, onde estava aí o Sidney e o Albert. Eles reclamaram que o Sasha já estava dormindo de novo. Disse o Gui: mano, o Sasha é muito preguiçoso, ele tá dormindo de novo. Aí a Luana responde pro Gui: conte-me uma novidade. O Sasha só dorme, gente. Pra quem acha que a gente tá tentando aí difamar o Sasha, quem assiste o Play Plus boa parte do dia, percebe que o Sasha só dorme. O cara dorme o dia inteiro. O cara fica lá o dia inteiro deitado. Você vê, você tá procurando o Sasha. Onde é que o Sasha tá? Tá dormindo. Ele me lembra muito o Arthur Aguiar no BBB 22. O Arthur Aguiar no BBB 22, ele dormia o dia todo. Dormir para eles é uma forma de passar rápido esse tempo, de chegar logo o dia da final e tal. E o Sasha, ele é muito preguiçoso mesmo. Quem já viu sabe muito bem como ele é. Aí depois, em outro momento ali, o Sidney criticou a necessidade do Sasha de sempre aparecer e ser o centro das atenções. De novo o Sidney falando do Sasha, gente, tá chato. Disse aí o Sidney: se ser artista é isso, é ter essa sede de aparecer, eu nunca tive isso. Eu gosto de estar em cena, gosto de estar num momento do processo, mas essa necessidade de aparecer toda hora, não. E aí o seu Albert chamou o Sasha de egóico. E aí os dois começaram a discutir sobre egocentrismo. O Sidney e o Albert discutiram aí se o Sasha é ou não egocêntrico. O Sidney disse que a expansividade do Sasha nessa coisa de precisar aparecer e ser o foco das atenções é algo que ele, como artista, não possui. E aí o Albert disse isso aqui: o Sasha tem zero civilidade, ele tem muito egocentrismo, é tudo eu. Ele não sabe nem o que você tá falando, é ele. Se você estiver elogiando, é ele. Se você estiver atacando, é ele. Chato, gente, tá chato. Aí o Albert também reclamou ali da Luana, disse ali que a Luana é uma péssima fazendeira, porque ela apenas delega as tarefas e não se expõe. Desculpa, gente, é um pouquinho de alergia, tempo seco, já falei. Aí o Albert disse assim: ela colocou a Flor para conversar com a Gisele e a Babi no lixo, porque ela não quis intervir. Aí outro dia eu tava aqui e ela: depois avisa a Babi lá que o lixo vazou.
E aí ele disse, eu não vou avisar porra nenhuma, a fazendeira é ela. E aí a Babi disse assim, aliás, respondendo ao seu Albert. Obrigada, eu falei isso pro Sidney ontem, tá? Porque a Babi chegou em um dado momento ali dessa conversa. E aí o Albert começou a contar toda essa história aí, que a Luana tá sendo uma péssima fazendeira porque ela não faz a função dela de delegar as tarefas e verificar se a tarefa está sendo cumprida. E aí eles também criticaram o G4, porque o G4 só quer fazer as coisas do jeito deles. Disse ali o Sidney, eu já fiz essa observação. A primeira vez que eu vejo um baldinho ali que eu falo, quer apontar o erro? Aponte todos os erros de todo mundo. E aí o Albert disse que eles fazem a coisa de qualquer jeito e que as coisas ali na fazenda têm sido do jeito que eles querem lá do G4 e que eles pensam que estão abafando, mas que tá tudo errado. Ué, gente, mas são vocês que estão ali também convivendo no meio disso tudo, né? Tá aí o momento que eu falei para vocês que a Luana reclamou, que o Gui, aliás, reclamou que o Sasha já estava dormindo, né? E ele dormiu mesmo, tá? O Sasha não tem nem cerimônia. E aí depois eles foram lá pra casinha da árvore, e aí começaram a falar da falta de proatividade, da cantoria de todo mundo lá do G4. E aí comentaram ali, o Fernando disse que eles têm que se esconder para fugir do luau MTV que tava rolando na varanda. Aí depois a Babi fala que eles tinham que fugir do High School Musical. E aí a Flora disse assim, quando eu era de lá, eu falava, gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Aí depois eles começaram a criticar a falta de proatividade da Luana e que a Luana ali, ela não faz nada na casa e que ela não faz... A Flora, inclusive, disse que a Luana não faz nada pelo coletivo e que quando ela faz é apenas pro G4. Mas é o G4 que tá apoiando ela, então não tem nada de errado em ela fazer isso. E aí ela disse que a Luana só faz as coisas pro círculo dela. E aí o Albert disse que pra casa, pro geralzão, ela não faz porra nenhuma como ela nunca fez. Aí depois o Juninho, disse assim sobre a falta de ação da Luana. Disse o Juninho, um dia ela veio me cobrar ainda. Logo você, Juninho, que você também não faz nada, né? A gente vê no Play Plus, tu não tá fazendo nada dentro da casa. E aí o seu Albert disse assim, que a única coisa que a Luana sabe fazer é cobrar os outros, mas que ela não faz nada mesmo. Aí depois a Flora reclamou que a Luana não foi capaz de ajudá-la no trato ali dos animais. Disse ela, todo mundo tem o direito de passar mal, a gente, a mulher, sabe o que é cólica. Mas, porra, era só dar um papo, não vi ela aqui embaixo hoje, ela passou por nós e não falou nada. E aí o Albert falou ali que a Luana não deu nenhum bom dia. E a Flora responde assim, que ela não falou mesmo nada e que a Luana não quis ajudar em nada lá embaixo, que a Luana tem zero carinho pelos animais. Tudo porque, segundo a Flora, a Luana estava com dor por causa das cólicas menstruais. Aí depois lá o Sidney entrou ali e aí ele disse que estava com medo de não estar fazendo o suficiente para ganhar o reality show, porque afinal ele já está cansado. Disse o Sidney, eu acordo todo dia pensando assim, nossa, será que eu estou deixando de fazer algo que eu poderia fazer para ganhar esse prêmio? Não tem muito mais o que fazer. Eu espero que isso me leve o mais longe possível. Sidney, tem uma coisa que você poderia fazer para você assim ter mais chance de ganhar o prêmio. Sabe o que é? Para de falar do Sasha. Aí a Vanessa começou a falar ali sobre a individualidade de cada um. Aí ela disse que cada um tem um jeito diferente de jogar e que eles só podem contar com isso dentro desse jogo, que é a única coisa concreta que eles têm. Aí depois o Sidney disse ali que ele tá muito cansado das atitudes repetitivas do Sasha. E as suas próprias, Sidney, como é que fica? Porque você também é muito repetitivo, você é chato, homem. Chato.
E aí o Sidney disse assim, que ele gostaria de ter mais embates com o Sasha, mas o Sasha é muito cansativo, que o Sasha só fala mentira, que o Sasha só repete a mesma coisa, que o Sasha é covarde, então que ele não aguenta mais ter que lidar com o Sasha. E aí a Vanessa disse que a Luana é a única do G4 que não defende o Sasha. Disse aí a Vanessa, a única que não entra para defender ele é a Luana. A Luana não vai se queimar por causa do Sasha, vocês sabem muito bem disso, né? A Luana não gostava do Sasha nos primeiros dias. E aí depois o Sidney e a Vanessa discutiram como é que o Sasha age para manipular as pessoas e negar as suas próprias ações. E aí o Sidney disse que toda hora o Sasha tá tentando ouvir o que eles estão conversando, mas toda hora fica negando o que ele tá fazendo e fica jogando a culpa nos outros. E aí a Vanessa disse assim para ele pegar esses tópicos, escrever no caderninho e analisar se é isso mesmo que vai acontecer nos próximos dias. E aí o Sidney disse que o Sasha é prepotente, porque o Sasha tá lá subestimando a inteligência dos outros. Aí a Vanessa disse que o Sasha sabe observar muito bem os pontos fracos das pessoas, e aí ele consegue jogar isso de volta para as pessoas. Aí depois o Sidney disse assim que a única coisa que ele pode fazer é lamentar a dificuldade de argumentar que ele tem com pessoas que não assumem os seus atos. Disse aí o Sidney. Aí vem falar que a culpa é minha por eu estar gritando com você porque você é um covarde. E aí ele fala que não fez, não fiz, aí não dá, né? Dá sim, Sidney, basta você não provocar. Pronto. Quando uma pessoa é assim, isso aqui é experiência de vida, tá? Quando uma pessoa é assim, sabe o que a gente faz para neutralizar? Não responde. Deixa a pessoa falando sozinha. Vocês veem que resolve. Mas o Sidney, com a mesma idade do Sasha, mais ou menos, não conseguiu ali ter a maturidade de deixar a coisa rolar. Às vezes é melhor deixar a coisa rolar do que você ficar arrumando uma briga. Sério mesmo, tá? Enfim, gente, aí fizeram um almoço lá, aí o Fernando disse que hoje ele ia fazer um apontamento polêmico. E aí o seu Albert confessou que não tem mais uma aliança com a Flor. Fernando disse que hoje, se tiver o apontamento, porque a gente não sabe ainda, ele vai dar um dos melhores apontamentos que essa fazenda já viu. Disse ele, hoje eu prometo que eu vou entregar um dos melhores apontamentos que essa fazenda já viu. Da minha parte eu não vou gritar, mas a outra eu não garanto, porque a outra parte vai espumar. E aí a Babi disse, ó, cuidado aí, né? Você pare aí, porque pode dar errado o que você tá pensando. Aí depois a Babi estava ali conversando com a Vanessa e revelou para Vanessa que o seu Albert já não considera mais a Flor como uma aliada dele e que o jogo dele agora é semanal. Disse a Babi, ontem a gente estava na fogueira e o Albert falou assim, a Flor foi minha aliada aquela semana. Agora ela botou um X nas costas dela e ela não é minha aliada esta semana. E aí ele falou que joga sozinho. E aí a Vanessa ficou até surpresa com a declaração do Albert que a Babi contou. E aí a Vanessa disse, ele já descartou ela. E aí a Babi responde, já. E falou para ela na festa. Ela falou assim, a gente é aliado. E ele falou, não, nós fomos aliados naquela semana. Então elas disseram que a Flor está ciente dessa história. De uma certa forma, acredito que a Flor esteja mesmo, tá? Vocês já vão entender. Aí então, as duas começaram a discutir uma estratégia sobre quem eles vão puxar para a baia caso elas caiam na roça. E aí a Vanessa até pergunta, estrategicamente, se eu tiver que puxar alguém da baia, quem você acha que eu devo puxar? Aí a Babi disse assim, tanto faz, puxa ele ou ela. Basicamente, quem caiu na roça foi justamente a Flor, tá? Vocês já vão entender. Aí depois, as duas falaram sobre a falta de posicionamento do Albert.
Inclusive, elas disseram que isso é uma fraqueza do jogo dele. A Babi disse que cada semana o Albert está procurando um aliado diferente. E aí a Vanessa disse que ela acredita que o Albert quis dizer que ele não está mais defendendo ninguém do lado de lá, como a Flor está defendendo. Aí depois, a Babi disse que ela não concorda com o jogo da Flor e que ninguém concorda, é verdade, mas o que a Flor faz é de responsabilidade dela. Mas uma coisa é certa, elas também não concordam com o jogo do seu Albert. Segundo a Vanessa, é um jogo de conveniência. Só que o Albert consegue fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente. Pelo menos é o que elas acreditam, né? Eu não acho que o seu Albert foi inteligente. Vocês vão entender o porquê, né? Aí todo mundo se reuniu ali para a prova de fogo, para o sorteio ali da prova de fogo. E aí, lá no Play Plus, a Adriane Galisteu revelou aí o poder escolhido pelo público na votação lá no aplicativo. Foi o poder B. Você deve escolher 2 peões da sede. Eles também poderão ser escolhidos na puxada da baia. Aí ela deu uma dica da prova. 8 peões vão descer para jogar um desafio de agilidade, tá? Foi isso aí que foi resolvido hoje. E aí, como é que ficou a divisão do sorteio, tá? Quem tirasse as bolinhas brancas não ia para a prova de fogo. E quem tirasse as bolinhas vermelhas ia participar. Quem tirou a bolinha branca? Fernando, Gilson, Vanessa e Flor. Quem tirou as bolinhas vermelhas? Juninho, Albert, Sidney, Babi, Flora, Gui, Yuri e Sasha. Só que assim, Juninho, Sidney, Babi, Flora, Gui, Sasha, Flor. Como é que aconteceu, tá? O seu Albert e o Yuri participaram da prova na semana passada. E aí, eles não poderiam jogar de novo. Eles teriam que passar a bolinha deles para outro peão. Foi aqui que o negócio pegou. Primeiramente, o seu Albert não passou a bolinha dele para a Flor. Ele descartou a Flor logo ali. E se a Flor estava sabendo ou não, todo mundo ficou surpreso com a atitude dele. E aí ele justificou dizendo que ele tinha feito uma promessa pro Gilson, que se ele tivesse como devolver o que o Gilson fez por ele em outro momento, ele ia fazer isso. Foi o que ele falou, tá? Isso aí foi o que o seu Albert falou. Então ele passou a bola dele pro Gilson. Aí depois o Yuri não tinha muito mais o que fazer, porque quem ele ia escolher para fazer a prova de fogo? Ninguém, todo mundo do G4 já estava lá para fazer. Só sobrava ali, ele não ia dar pro Fernando fazer, porque ele tá com o ranço do Fernando. Então não tinha muito mais ali o que fazer, a não ser dar a bolinha dele para Flor. Então ele deu a bolinha dele para Flor fazer. E foi aqui que o negócio começou a desandar, tá bom? Foi aqui que o negócio começou a desandar. Vou já explicar para vocês como é que foi que o negócio começou a desandar, né? A Luana começou a questionar, e ela tem razão, a aliança do seu Albert com a Flor, e se o seu Albert está jogando mesmo em grupo ou está jogando sozinho. Porque a forma como ele agiu fez parecer como se ele estivesse jogando em grupo e não sozinho. E aí o Sidney começou a gritar ali dentro que agora... Eu vou mostrar um trecho aqui, tá? Que é mais fácil vocês verem um trecho disso em vídeo. Eu posso dizer uma coisa para vocês, tá? O Sidney, ele tinha tanto potencial para crescer nesse jogo. O Sidney tinha tanto potencial para ser diferente nesse jogo, mas ele descartou tudo por causa do ressentimento que ele tá com o Sasha dos primeiros dias, porque o Sasha não deu atenção para ele. Ele pensou que pelo fato deles já se conhecerem de algum lugar, deles já terem trabalhado juntos em alguma coisa, o Sasha fosse dar algum tipo de preferência para ele. E o Sasha não deu. Então ele já ficou chateado por causa disso. Olha aqui esse momento do Sidney, tá bom? Olha só. Óbvio, né? Se eu tenho que colocar o som, que se eu não colocar o som, vocês não vão ouvir.
É só um trechinho, tá? Porque eu já vou explicar isso aí. Você não tá em grupo, cara? Então você passou por junção de bobeira, né? Eu falei, cara, você não perguntou pro Sacha se podia fazer, velho. Eu explico pras pessoas. Tudo tem que perguntar pro Sacha. Se não perguntar pro dono, vocês vão ser demitidos. Eu tô avisando. Sidney, você tá chato, cara. Tá chato. E olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu gostava do Sidney. Eu gostava porque, assim, quem conhece a carreira do cara na televisão, quem conhece a carreira dele de muitos anos na televisão, sabe que o cara era bom em alguma coisa e tal. Mas ele pegou essa fixação no Sacha que, olha, ficou chato, chato mesmo. E aí ele começou a gritar ali que tinha que pedir autorização pro Sacha, porque o Sacha começou a questionar ali. O Sacha fez uma pergunta pro seu Albert. Pô, por que tu deu a bolinha pro Gilson, você não deu isso pra Flor? E aí ele ficou irritado com isso. Sério, Sidney, tá chato, tu tá muito chato. E aí o Sidney ali começou ali a encher o saco com esse negócio ali, que tinha que perguntar tudo pro dono, que tinha que falar tudo com o dono e tal. Sidney, para com essa fixação no Sacha. Sério mesmo. Olha, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas o que eu posso dizer é que essa fixação vai acabar com você. E você tinha um potencial tão grande de ir longe nesse jogo, cara. Tu tinha um potencial tão grande de ir adiante nesse jogo. Tu tinha esse potencial ali muito grande, mas grande mesmo. E aí o negócio foi escalando, né? O negócio ali dentro foi escalando. A discussão ali, porque o que aconteceu? A Luana, quando questionou isso ali, a Luana já quis deixar bastante claro. Poxa, não tinha aliança? Eles não tinham tal aliança ali? Não tinha tal da aliança? Não tinha tudo isso? Eles não estavam planejando tudo isso? Não estavam fazendo tudo isso? Aí, deixa eu já contar alguma coisa. Tá, deixa eu só... É porque eu peguei uma parte do texto errado aqui, tá? Mas depois eu volto essa parte do texto, tá? Que é o Fernando ali, ele, depois que teve uma discussão acalorada com o Yuri, ele começou a querer pedir pra Fernanda levantar a vida sexual do Yuri nas boates gays. Já eu vou chegar nessa parte. Mas vamos primeiro aqui, nessa discussão acalorada. Porque o Gui e a Luana questionaram o seu Albert, eles têm razão nisso. Você não só vota ali, não tá votando em grupo, não tá jogando sozinho. O Gui joga na cara do seu Albert. Você só vota na gente, você só aponta a gente e só ajuda o grupão. Isso não é jogar sozinho. E aí a Babi responde, mas pra gente ele sempre fala que vocês também sabem que ele tá jogando sozinho. E aí o Gui disse, o discurso dele é uma coisa, mas a prática é outra. Ele vota com vocês e só aponta a gente. E aí começou toda essa discussão ali, começou todo esse apontamento ali, no que eles têm razão. E aí o Gui começou uma discussão com o Fernando sobre o respeito, porque o Fernando ali começou a dizer que eles estavam defendendo o macho deles. E aí o Gui disse assim, eu não tenho macho nenhum aqui dentro não, ninguém tem macho aqui dentro. Macho, vai falar pra mim que eu tenho macho aqui dentro? Eu tô falando de jogo. E aí o Fernando começou a dizer, você nunca me desrespeitou não. E aí o Yuri começou a dizer, esse cara só sabe falar merda, ele só sabe falar disso, é só baixaria mesmo, e é só baixaria e tal. Gente, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Mesmo eu assim me considerando LGBT, Fernando não me representa em absolutamente nada. Nada. Porque ele fica querendo meter esse negócio de macho toda hora, baixaria. Isso é baixaria, gente. É uma baixaria o que o Fernando tá fazendo nessa fazenda. Tudo ali é sobre macho, tudo ali, vai atrás do teu macho, não sei o quê, macho que não te come, macho isso, macho aquilo. Não, gente, isso não é uma questão, isso não é uma discussão sobre quem é que tá pegando quem ou quem deixou de pegar alguém, não.
O Fernando, ele tá querendo plantar de fato uma pauta de homofobia, esvaziando um assunto que é extremamente importante, que é crime. Além disso, o Fernando aí, ao querer levantar a vida sexual do Yuri, o que o Yuri fez, deixa de fazer, isso é problema do Yuri, isso não é problema de ninguém. Pra que ele quer levantar a vida do Yuri aqui fora, para os ADMs dele ficar jogando isso na cara, ficar apontando hipocrisia ou não? O que o Yuri jogou na cara do Fernando foi que ele tá sendo hipócrita de jogar essas pautas ali. E disso você só sabe falar merda mesmo. Você só sabe falar isso, você é muito baixo. E é só baixaria mesmo. O Fernando é muita baixaria, gente. É muita baixaria mesmo. O Fernando é só isso, é baixaria pura. Vou mostrar um trecho dessa discussão aqui pra vocês, olha só. Eu falei. Ai, o sincericida, votou de duas raças. São vocês que estão falando que estão na final, que já são próximos fazendeiros, vocês não respeitam. E aí o Fernando, assim, o Yuri calou a boca dele nessa discussão. Vocês sabem, eu não tenho muito apreço pelo Yuri, eu não gosto muito do Yuri. Por que eu não gosto do Yuri? Eu acho que o Yuri, ele tem uma coisa muito exagerada na defesa que ele faz ali do Sasha. Eu acho que o Yuri, ele se perde muito nessa defesa. Eu acho que o Yuri, ele se perde no jogo dele. Ao invés dele fazer o jogo dele, ele faz o jogo do Sasha. Mas tudo bem, isso aí é com o Yuri e tal. Eu acho que o Yuri, ele seria muito melhor se ele fizesse o jogo dele. Mas eu também não vou deixar de dar razão quando ele tem razão. Quando ele aponta a hipocrisia do Fernando, ele joga isso aqui na cara. Olha só o que ele fez. De grupo. Ah, sai fora, Fernando. Tem personalidade, tu tem. Só E sabe você gritar. só tem o jogo Só do sabe Sasha, gritar, você é a sombra do só Sasha. sabe gritar A putinha e falar do bosta. Sasha. Desde o início, meu filho. Putinha do Sasha. Desde o início, A eu putinha voto do com Sasha falando apontamento. merda. Desde o início. Putinha do Sasha. Sou. Aí se chamasse ele de putinha de Zelov, ele ia dizer que era homofobia. Mas ele era putinha do Zelov. Ponto. Ele era a putinha do Zelov, era isso que ele era. Aí ele vai dizer que tu E era só babá. Gente, assim, foi uma... Vocês viram aí, isso é só um trecho, tá? Isso aí certamente não vai passar na Record, vocês sabem muito bem. Então isso aí é baixaria pura. Foi baixaria mesmo, é muita baixaria. E o Fernando, ele vai para esse lado da baixaria mesmo. O Fernando vai para esse lado de baixaria. Ele cai nesse lado aí. Ele quer imputar essas pautas aí. Ele quer esvaziar uma pauta que é extremamente importante. E olha, como LGBT, eu vou ser sincero para vocês. Fernando não me representa em absolutamente nada. Ô cara hipócrita, cara nojento. Não gosto desse tipo de coisa que ele faz. Não gosto desse tipo de atitude que ele tem. Não gosto desse tipo de ação que ele faz. Ele quer reduzir tudo a sexo. Não é sexo, tá? O problema do Fernando vai muito mais além do que sexualidade. E aí, o Albert, no meio dessa discussão ali, começou, porque o Yuri também discutiu com o Albert. E aí o Albert disse ali que ele não faz parte de grupo algum, e que ele nunca fez parte de grupo algum dentro da Fazenda, mas que ele fez parte de alianças, e que ele faz parte sim de uma aliança para se proteger. Disse aí o seu Albert. Aliança é você se aliar com alguém para ir e andar no jogo. E aí o Yuri disse, é um grupo sim, é você que não tá vendo. E aí o seu Albert fala ali, tá bom, faça o seu jogo então com o grupo e eu faço o meu sem. Eu tenho meus aliados, eu nunca tive grupo. Você teve grupo sim, seu Albert, mesmo que você ali não assuma que você tenha tido grupo. Você participou do grupão do Zelov, sim. Você votou junto com o Zelov, inclusive, diversas vezes. E aí, depois, a Luana e o Yuri questionaram, então, a escolha do Albert para dar a bolinha. O Yuri disse, a Flor confia em você. Isso que você fez foi quebrar a confiança da pessoa. E aí o seu Albert começa a dizer, regra isso. E se eu não quiser mandar ela pra baia, por que eu daria a bolinha pra ela? E aí a Luana joga na cara dele. Mas se o Sasha foi te perguntar porque tu vive dizendo pra gente que tem um jogo solo sem ter. E aí ele explicou que a estratégia do jogo é essa mesmo e que ele tá indo pelo que é lógico pra ele. Disse o seu Albert.
Se eu não quiser mandar a flor pra baia, e se vocês estão fazendo isso porque querem puxar ela da baia? Aí a Luana joga na cara dele. É o seu jogo e o jogo da Flora, que sempre fala que é solo, mas é sempre contra nós 4. E aí o Fernando se meteu de novo ali no meio e disse ali da percepção das alianças que ele vê ali do outro lado. Disse o Fernando, ninguém percebeu que a estratégia deles é chamar os mais fracos para ganhar a prova do fazendeiro. E aí, de novo, recomeçou essa discussão entre o Fernando e o Yuri, tá? Porque o Gui não baixou a bola, não. O Gui apontou o dedo. Eu acho engraçado quando o Gui aponta o dedinho assim pro Yuri. Eu acho engraçado porque o Gui, ele parece assim, bem novinho, mas quando ele levanta a voz, assim, parece assim que ele cresce bastante e tal. Acho engraçado, acho bonitinho o Gui quando ele faz isso. E aí o Gui diz assim, você me respeita, porque ninguém tem macho aqui dentro. Achei muito engraçado ele fazendo isso. Isso aí eu acho que deve passar na televisão. E aí essa discussão ali começou justamente porque o Fernando começou a questionar essa coisa de estratégia e lealdade, que segundo eles ali, o seu Albert não tem nenhuma. E aí o Yuri disse, você acha que eu tô preocupado com os outros aqui dentro? Ô marionete! E aí o Fernando perguntou, eu sou uma marionete? Marionete aqui é você. E aí o Yuri joga na cara do Fernando que o Fernando não tem nenhuma personalidade. Disse o Yuri, desde o início ele só faz isso. Ai, olha, eu vou votar por estratégia de grupo. Vou votar por estratégia de grupo. E é só isso que ele faz assim. Aí depois o Fernando diz que quem não tem jogo próprio é o Yuri, que vive fazendo o jogo do Sasha, o trecho do vídeo que eu mostrei pra vocês aí. E aí o Fernando começou a chamar ele de putinha do Sasha, que é a sombra do Sasha, a putinha do Sasha. E aí o Yuri diz que o Fernando só sabe gritar e falar bosta desde o início. E ele disse que não, que ele tem apontamento e que ele só vota no apontamento. E aí o Fernando gritava, sua putinha do Sasha. E aí o Yuri falou, eu sou mesmo, e daí? E aí depois os insultos ali continuaram, putinha do Sasha, putinha do Sasha. Aí a Luana falou aquilo que ela disse no vídeo aí sobre o Fernando, né? O que é que ela falou? Se Deixa eu só ajeitar a imagem aqui, né? Porque esse aí foi o momento que todos os 8 desceram lá para a prova. A gritaria foi o seguinte, a Luana tem razão ali. Se alguém chamasse ele de putinha do Zelov, ele iria dizer que era homofobia. E aí o próprio Yuri criou coragem e disse, ele é putinha do Zelov, ponto. É baba-ovo do Zelov toda hora. E aí o Fernando continuava gritando, putinha do Sasha falando merda. E aí o Yuri continuava também respondendo, graças a Deus sempre tive um apontamento e o meu posicionamento sempre foi diferente de você. E aí o Fernando começou a dizer, entrega os 2 milhões pro Sasha, seu patético, seu bosta. E aí o Yurito ia entregar pro Zelov, e aí ele saiu, né? O Fernando ficou caladinho. Assim, ficaram calados. O Fernando, assim, foi lá pro negócio do fogão, ficou batendo o negócio lá que ele tava, nem sei o que ele tava cozinhando, mas ele ficou cozinhando, ele ficou calado. Engoliu a seco, como a gente diz, né? E aí depois, lá no quarto, quando já tinha passado mais essa briga aí, o que foi que aconteceu? A Luana e o Yuri denunciaram o preconceito no comentário do Fernando sobre putinha do Sasha, putinha do Zelov e essas coisas. A Luana começou a dizer que o comentário do Fernando sobre a relação que existe ali entre o Yuri, o Sasha e o Gui não é motivo de preconceito algum, porque afinal é uma relação de amizade, carinho, amor que eles criaram ali dentro do reality. E aí o Yuri disse, é porque eu quero ter relação sexual com ele, segundo o que o Fernando disse. E aí a Luana disse, é porque tu quer que ele te coma?
Gente, mas isso é preconceito. E aí a Luana disse assim que é muito importante que eles lá dentro passem essa mensagem sobre masculinidade e quebrar tabus sobre o carinho entre homens. Disse ela, a gente fica brincando desse negócio do Sasha de fazer skincare, mas isso é muito importante. Isso mostra que ele se cuida, que ele é um cara super jovem para a idade dele, e você sabe chorar e abraçar. É muito importante para quebrar esse tabu de que homens não choram e de que homens não são carinhosos. E aí o Yuri continuou indignado aí e disse que ele trata todos com igualdade, que ele não tá nem aí se a pessoa é gay, lésbica, seja lá o que for. Ele disse que não é, que nunca vão conseguir associar isso com ele. Disse o Yuri, eu sou a putinha do Sasha? Nossa! Ah, o cara abraça e aí o preconceito, olha aí o preconceito. Isso aqui é para quebrar tabus. Eu não sou um cara homofóbico, machista, racista. Eu trato todo mundo bem. Para mim todo mundo é igual. E aí a Luana falou que muitos dos preconceitos que os homens enfrentam hoje tem a ver com esse machismo aí que vem acontecendo e sendo reproduzido inclusive lá dentro. Disse ela, o que mais tem aí é homem com problema psicológico se suicidando, homens com vícios em drogas, porque a gente cresceu numa sociedade extremamente machista que faz mal para os homens. Homens que negam os sentimentos, que prendem e procuram outras coisas para se viciar, como a pornografia, droga, jogo. O machismo também faz mal para o homem. Faz muito mal, inclusive, né? Mas enfim. Foi isso aí que rolou nessa tarde aí da discussão. Eles conseguiram calar a boca do Fernando. Como é que foi a prova, gente? Eu vou mostrar um trecho disso aqui em vídeo, tá? A prova era um campo gigante de uma mesa de bilhar, como vocês estão vendo aí. E era um duelo de um contra o outro. Eram 4 duelos, por isso 8 participaram. Eles estavam dentro aí dessa bola transparente e eles tinham dentro dessa bola transparente que encaçapar 3 bolas para vencer no menor tempo possível. Ou seja, era uma prova por tempo também, tá? Vou já mostrar a execução dela pelo tempo. E aí eles tinham que empurrar essas bolas estando dentro de uma bola, o que dificultava ainda mais a execução dessa prova. Então, assim, foi muito interessante esses duelos ali. Interessantíssimos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o trecho do vídeo, para vocês verem como essa prova foi. Mas antes de eu mostrar isso aqui do vídeo, olha aqui o Fernando pé da vida, porque o Yuri calou a boca dele. Olha aí, ó, calou a boca dele. E ele mexendo nessa panela aí que a gente nem sabe. Aliança não deixa de ser grupo. Yuri. Gente do céu, olha, vou ser sincero, calou a boca. Fernando, você dessa vez poderia ter passado sem essa, né? Mas vamos lá dar uma olhada na prova, nos trechos aí da prova para vocês verem como é que a prova foi, tá? Para vocês verem aí, olha só. Eu vou passar aqui um trecho da prova. Oral, viu? Tá? Sem som, né? Porque afinal, isso aqui não precisa ali de explicação. Você tá vendo ali, né? Basicamente, nessa prova era o Sasha contra a Flor. E eles tinham que empurrar, encaçapar as 3 bolas. A Flor tinha que encaçapar 3 bolas azuis e o Sasha tinha que encaçapar as 3 bolas cinzas. Eles tinham que fazer isso no menor tempo possível. Gente, isso é muito difícil de fazer dentro dessa bolha. Muito difícil. Mas o Sasha conseguiu encaçapar, a Flor não conseguiu encaçapar logo de cara. Gente, isso aí é extremamente difícil de se conseguir, tá? A prova de fogo era isso. Gente, quando eu vi essa prova ali, eu vi os spoilers dessa prova, eu pensei, gente, que prova maravilhosa é essa, né? Fazia tempo que a gente não via uma prova assim. A Adriane Galisteu disse que era uma prova clássica. Aí o outro duelo foi a Babi contra a Flora. E aí mostra um negócio que eu tenho que falar para vocês sobre a limitação. Porque a Flora, no meio disso aí, pelo que a Babi falou, a Flora chegou a negar de participar dessa prova. Chegou a se negar de participar dessa prova.
porque ela viu a dificuldade que era fazer isso dentro de uma bolha. Mulher, era só tu te jogar ali que tu conseguia encaçapar a bola. A Babi conseguiu encaçapar nessa bola aí e tal. Foi péssima, gente. Ela foi péssima aí, tá? Só para vocês verem como foi essa prova. Só para vocês terem noção de como as coisas se encaminharam por ali, né? E aí, quem venceu a prova? Todo mundo já sabe, né? Foi o Gui que venceu. Mas antes aí de eu falar do Gui, deixa eu falar o que o Fernando falou para a Vanessa. Eles estavam conversando aqui enquanto estava rolando a prova. O Fernando, ele sugeriu que a Fernanda aqui fora investigasse a vida pessoal e sexual do Yuri nas boates gays de São Paulo. Disse o Fernando assim: inclusive, Vandinha, entre em contato com os donos das boates gays de São Paulo, a Teuíque, e assim você vai descobrir vários podres e abre a caixa de Pandora. E aí a Vanessa ficou preocupada com essa sugestão do Fernando. Disse a Vanessa assim: você não acha meio perigoso tocar nessas questões de sexualidade das pessoas daqui? E aí o Fernando disse que não é sexualidade. É falar que uma pessoa é putinha do outro, não é sexualidade, não. É, Fernando, é sim, senhor. E aí a Vanessa disse ali que ameaçar alguém por conta de orientação sexual não era legal. Disse a Vanessa: não é isso aí não que eu tô falando. Eu estou falando da questão que você falou para pesquisar não sei o quê. E aí o Fernando disse que ele só falou para Fernanda que se ela quiser descobrir segredos, tem uma caixa de Pandora aí. E não são eles que gostam de falar da vida dos outros, então que ele queria descobrir os segredos aí do Yuri para falar da vida do Yuri. Para você ver, né? Como as coisas aí do Fernando estão pegando mal pra caramba. Fernando, eu acho assim que se você cair numa roça dessa vez, eu acho que não vai sobrar muita coisa pra você. Sério mesmo. Eu acho que dessa vez não vai rolar, tá? Eu posso, assim, estar errado em muita coisa nas minhas análises, posso errar muita coisa, mas eu acho que eu tenho certeza mais do que absoluta, Fernando, não vai rolar pra você, tá bom? E aí o Guilherme venceu a prova de fogo. Ele voltou correndo ali, já abraçou direto o Yuri. E aí eles começaram a gritar: o Lampião é nosso. A gente tem o fazendeiro e o Lampião. Ah, moleque! E aí o Gui falou ali: 4 vitórias em 4 rodadas. Chega, Albert. Ninguém teve mais vitórias do que essa. E aí o Sasha disse que os dois fizeram a final juntos e que ele, o Sasha, perdeu por 1 segundo. Porque, pelo que a gente entendeu do que eles contaram, os duelos iam assim, tá? Quem fazia o duelo, os que perdiam, os 4 primeiros que perdiam, iam direto para a baia. E aí, os que venciam faziam agora contra os outros que já tinham vencido lá, os que tinham ido para a baia. Então, quem venceu aí os duelos, para você perceber, né? O Gilson venceu um duelo, porque o Sidney foi pra baia. O Sasha venceu outro, porque ele duelou contra a Flor. A Babi venceu outro, porque a Flora tá na baia. E o Gui venceu porque o Juninho tava na baia. E aí, depois eles iam duelar contra si. Pelo que me parece, o Juninho venceu... O Sasha venceu a Babi e o Gui venceu o Juninho. E aí a final ficou entre o Sasha e o Gui venceu por 1 segundo. E aí como é que ficou a baia da semana, tá? Sidney, Flor, Juninho e Flora. Porque eles foram os 4 primeiros a perder, tá bom? Foi assim que a coisa aconteceu. E aí, como é que vai ser a especulação da roça, tá, gente? Só pra gente deixar aqui um exercíciozinho de especulação antes da gente terminar. A Luana, ela deu a entender que ela vai mudar a indicação dela, tá? Ela deu a entender que não vai mais na Babi. Ela deu a entender que ela vai no seu Albert, porque o Sasha vai puxar o Sidney da baia, tá?
Ou seja, aquele poder B não vai fazer nenhuma diferença, tá bom? Mas assim, vamos lá começar primeiro com o que a Luana colocou. Ela vai indicar a Babi, a casa vai votar no Sasha. O Sasha vai puxar o Sidney, porque o poder B não vai fazer nenhuma diferença ali. Aí o resta 1, como é que seria? Acredito eu que o Sidney salvaria o Juninho, que salvaria o Jussão, que salvaria o Fernando, e aí que salvaria a Flora, que salvaria a Vanessa, e aí ficaria ali uma opção da Vanessa. Vai salvar quem ali? A Flor, o Albert, o Gui ou o Yuri? Acredito eu ali que a Vanessa poderia salvar o seu Albert e aí fazer sobrar um dos 3 ali, a Flor, o Yuri ou o Gui. Ou seja, a Flor tá com medo de ir pra roça. O Sasha garantiu que ele não vai puxar ela pra roça. Mas o problema não é ele garantir que ele não vai puxar ela pra roça, ainda tem o resta 1. Ela ainda pode cair na roça por causa do resta 1, tá bom? A Flor ainda tem essa chance de cair na roça. E aí tem também a possibilidade de sobrar o seu Albert. Nesse caso aí, se sobrar o seu Albert, ele vai vetar o Sasha, porque aí vão fazer a prova do fazendeiro, a Babi, o Sidney e o Albert. E aí muda um pouquinho o centro de poder aí da casa. Por outro lado, o plano dos meninos ali do G4 é fazer justamente que um deles sobre de novo na roça. Então é bem provável que várias possibilidades mudem nesse momento. Lembrando que a gente não sabe qual é o poder branco. Eles especularam que o poder branco pode ser uma coisa em dinheiro, para o Gui escolher entre 10, 20 mil reais e uma punição para casa. Ou então ele escolher trocar alguém da roça, trocar alguém de lugar, multiplicar os votos de alguém. Trocar ainda não teve nenhuma troca nessa temporada, então eles estão apostando que pode ser algo nesse sentido. Então eles disseram ali que vai depender muito, muito do que vai acontecer na hora. E aí, sobre a votação da casa, eles já estão meio assim, especularam que pode haver uma mudança ali. Dependendo de quem pegar o poder laranja, para quem o Gui vai dar esse poder, as coisas vão mudar. Se o Gui der esse poder pro Sasha, por exemplo, eles vão votar no Yuri. E se o Gui der o poder pro Yuri, eles vão votar no Sasha, tá? Mas fora isso, vocês sabem, qualquer um do G4 vai puxar ali o Sidney, porque esse é o plano do Sasha. E provavelmente eles vão dar um jeito de fazer sobrar alguém deles para vetar o Sidney de fazer a prova do fazendeiro, e aí eles ganharem o fazendeiro de novo, para justamente eliminar o Sidney como o Sasha quer. Não sei se vai rolar desse jeito, mas vocês sabem. Tudo pode acontecer na fazenda. Não dá pra gente especular como as coisas vão rolar nessa fazenda, né, gente? Vocês sabem muito bem que as coisas na fazenda são imprevisíveis. Olha só. Eles estão se preparando agora para uma dinâmica. Não sei se vai ser prêmio, não sei se vai ser joguinho, não sei se vai ser apontamento. Então daqui a pouco a gente está de volta aí para comentar com vocês o que é que rolou de dinâmica, o que é que vai rolar aí hoje. Se vai ter mesmo apontamento, se vai ter joguinho e tal. Daqui a pouco a gente conta mais para você, certo? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.